Foi? Irmãos, vamos lá, unidade de número 4 do nosso livro de Cristologia, aula conclusiva hoje, e nós vamos falar sobre quem Jesus Cristo é para nós. Vocês lembram que na semana passada nós estudamos algumas heresias, alguns falsos ensinos de algumas seitas, de algumas ramificações religiosas sobre a pessoa de Jesus, amém? Então esse foi o nosso estudo da semana passada. Quem é Jesus para várias religiões, para vários tipos de crenças. Hoje nós vamos refletir, pensar um pouco sobre quem Jesus Cristo é para nós. Nós que nos proclamamos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, nós que dizemos ser crentes em Jesus, nós que somos conhecidos como evangélicos, protestantes, quem Jesus é para nós? Se eu perguntar aqui na classe agora, eu sei que cada um de vocês darão uma definição. Olha, irmão, para mim Jesus é meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, meu conselheiro, meu guia, e tudo isso ele é para nós, amém, irmãos? Amém. Agora, nós vamos ver alguns pontos fundamentais que a Bíblia apresenta Jesus sendo para todos nós. E o primeiro deles, a proposta aqui dessa unidade, é Jesus Cristo como Salvador. Jesus, então, é o nosso o quê, pessoal? Salvador. Falar de um Salvador, o que é que vem na mente de vocês? O que seria um Salvador? O que seria? O que é um Salvador? Que livra de algum mal? Que mais? Sacrifício. Como? Na hora da angústia, nas horas difíceis. Pessoal, Salvador dá a ideia de alguém que salva. E se há necessidade de ser salvo, é porque há um perigo. Muito bom. É por isso que a ideia de salvação, o significado da palavra bíblica para salvação é livramento de um perigo. Quando você lê na Bíblia a palavra salvação, essa é a ideia. É o livramento de um perigo iminente, um perigo que está muito perto. Logo, se existe um perigo, existe a necessidade de salvação. E aquele que é capaz de salvar é chamado de... Fica claro isso, amém? Então olha só, qual é o maior perigo que o ser humano corre? Qual é? Pensa como crente. Pense teologicamente. Pense biblicamente. Não pense como um indivíduo, um humano comum. Pense como um cristão. Como? Perder a salvação. Para perder é necessário ter ganhado. Pecar, não pecar. Então olha só, queridos, o maior perigo que a humanidade corre, pensando bíblica e teologicamente, é o perigo relacionado ao pecado que vai levar o homem à condenação eterna. Então, o primeiro problema que Jesus se apresenta como Salvador para resolver é o problema do pecado. É por isso que eu costumo dizer, falei aqui várias vezes nas aulas de missiologia,
vamos falar depois em evangelismo, que pregar o evangelho é necessário pregar o evangelho todo, por completo. Porque se você chegar numa pessoa e dizer assim, você quer ir morar no céu? O que a pessoa vai dizer? Com certeza, qualquer um quer ir morar no céu. Então, Jesus é o Salvador que leva para o céu. Você quer Jesus na sua vida? É claro que quero. Agora, para falar da salvação, nós precisamos compreender antes o problema do pecado. Sem compreender a doutrina da queda, que é chamado, esse nome vocês não precisam decorar, mas quando estudar a doutrina da salvação vocês vão ver esse nome, é chamado na teologia de lapsarianismo. Difícil, sim ou não? Lapsarianismo. E aí tem o infra e o supra. O infralapsarianismo, gente, ó, simplesinho, infralapsarianismo. Lembrando que lapsarianismo tem a ver com a queda do homem, a doutrina do pecado. O infra diz o seguinte: Deus já havia pré-estabelecido que o homem pecaria antes que Adão e Eva fossem criados. Isso é o infra. Isso é aquele pessoal que acredita que foi Deus que decretou que Adão e Eva pecassem. Nós não cremos assim. Eles pecaram por livre escolha. O supra diz que o pecado, ele entrou mesmo, não havia sido estabelecido por Deus, mas ele entrou mesmo na humanidade. A humanidade caiu só depois que Adão e Eva comeram ali do fruto proibido. Isso aqui só em termos técnicos, não precisa decorar nem nada disso. Mas o que nós precisamos ter em mente, cravado como cristão, não dá para esquecer, estudantes de teologia, é que toda vez que a gente fala de Jesus como Salvador, nós não podemos excluir o problema do pecado. E qual é o grande problema do pecado? É que o pecado não é só uma ação. Porque se o pecado fosse somente uma ação, pequei. Tranquilo. Tranquilo. Se o pecado fosse apenas uma atitude que acontece na vida do homem e depois não acontece mais, um erro, uma fatalidade, uma ocasionalidade, se fosse só isso, tranquilo. O problema maior é que o pecado, além de ser uma ação específica, ele se torna o quê? Um modo de vida. Lembra que a Bíblia diz que todo ser humano é pecador? Lembra que o texto bíblico de Romanos, o Salmo, diz que não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus, expressando o quê? Que todo ser humano ele é pecador. Agora, se o problema fosse que eu cometi um dia uma falha contra Deus e pronto, o pecado não seria tão grave assim. O problema é que o pecado na vida humana, ele é um modo de vida. É um modus vivendi, é um estilo de vida. E a pessoa que está morta nos seus delitos e pecados, ela está absolutamente dominada pelo poder do pecado. Você já ouviu alguém dizer assim, ó, eu queria me libertar, mas não consigo? Quem já ouviu isso? Ó, irmão, eu queria superar esse vício, mas não consigo. É interessante que os descrentes dizem que quem é preso é o cristão, né? Aí vocês são presos, a vida de vocês é presa. Aí você fala, pois bem, pare de fumar hoje. Ele diz, não consigo. Pare de se embriagar hoje. Ele diz, não consigo. Pare de buscar satisfazer os seus desejos em coisas anormais, em coisas que desagradam a Deus. O que ele diz? Não consigo. E o preso é a gente.
E o preso é o cristão. Por que é que eles estão presos, tão presos assim? Por causa do poder do pecado. E irmãos, a não ser que a graça divina se manifeste, a pessoa ouça o evangelho gera fé no coração da pessoa e o Espírito Santo venha com arrependimento, se não for essa ação da graça de Deus, nenhum ser humano vai conseguir sair do modo de vida chamado pecado. Sabe por que é que eu e você estamos aqui? Porque nós ouvimos o Evangelho. O Evangelho gerou a fé genuína em nós. O Espírito Santo nos convenceu do pecado e nós nos rendemos à graça de Deus. Porque se dependesse da nossa força para sair do mundo, para vencer o pecado e ir para Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. Então, Jesus é apresentado como Salvador por conta disso, queridos. Há esse problema terrível do pecado, e o problema do pecado tornou o ser humano inimigo de Deus. E deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. É bom ter inimigos? O que vocês acham? É bom para você conhecer quem é lá. Quem, olha só, hein? Pense teologicamente. Quem é o pior inimigo que o ser humano pode ter? Quem é o pior inimigo que eu posso ter? Satanás? Sopraram aí. Deus. Gente, Deus é o pior inimigo que o ser humano pode ter. Porque a Bíblia diz que Deus é santo. Deus é justo. E se Deus é santo e justo, ele não tolera o pecado, a injustiça, a maldade. E se ele não tolera, algum dia esse Deus justo há de julgar. Você lembra o que Davi disse? Ele até falou que era melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque Deus pode ter misericórdia. Mas ele disse, terrível coisa, horrenda coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. E aí o pecado nos tornou, como humanidade, inimigos de Deus. O pecado tornou o ser humano inimigo de Deus. Olha, irmão Micael, Deus é meu inimigo, mas eu vou buscar uma reconciliação com Ele. Não dava. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação. O que eu vou fazer então? Vou morrer condenado? Não. Você vai buscar Exatamente. Percebe como que é profunda a identidade de Jesus como Salvador, quando nós entendemos do que é que nós estamos sendo salvos? Jesus está ali como mediador entre o Pai e a humanidade, dizendo o seguinte: gente, tem esperança para vocês. Jesus, mas nós não podemos, nós estamos separados, nós somos inimigos do Pai. Pois é, eu vim aqui para refazer a amizade da humanidade com Deus, de Deus com a humanidade. Agora, tem um detalhe, João 14, lembra? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu vou buscar Deus, eu vou servir Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou crer no Deus da Bíblia, mas esse negócio de Jesus, orar em nome de Jesus, ter comunhão com Jesus, participar do povo de Jesus, não, isso não precisa. Infelizmente, não há outro caminho. Jesus é o único Salvador da humanidade. Amém, meus irmãos? Então,
essa questão da doutrina do pecado, ela nos mostra o quão necessário era para nós e é o Salvador. É por conta disso que Jesus é apresentado como Salvador. Qual que é a solução que Jesus propôs, estabeleceu para o problema do pecado? A solução é chamada na Bíblia de expiação. Gente, olha isso. É muito importante entender a doutrina da expiação. Expiação é o ato ou a ação de expiar. E o que é expiar? É remover a culpa. No Antigo Testamento, o que era feito, pessoal? A pessoa ia até o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, pedia perdão pelos seus pecados e pelos pecados do povo. A Bíblia diz que os pecados era como se fossem cobertos. Como se o sangue daqueles animais e aquele ritual todo cobrisse os pecados da pessoa, mas não retirava. Não tinha o poder, espiritualmente falando, de retirar o pecado. E aí Jesus vem com essa maravilhosa missão de fazer a expiação pelos nossos pecados. Gente, Jesus não vem só porque é o prometido, só porque é o profetizado, só porque é o Messias de Israel. Ele não vem só por isso. Não que essas coisas sejam poucas, mas não é só por isso. Jesus também veio para fazer a expiação através do derramamento do seu sangue. Com o seu sangue derramado na cruz, Jesus fez o ato de retirar a culpa que estava sobre mim e sobre você. A culpa que estava sobre toda a humanidade foi expiada, foi retirada. Toda aquela dívida foi cancelada pelo sacrifício de Jesus. É por isto que a Bíblia deixa claro que Jesus é o nosso Salvador. Muitas vezes nós, irmãos, como cristãos, não compreendemos, não entendemos a profundidade disso, mas nós precisamos desta compreensão. Por quê? Porque à medida que nós entendemos essas verdades assim, estrondosas das Escrituras, nós vemos que o amor de Deus por nós foi bem maior do que parece. Nós vemos que a graça de Deus, ela é bem maior do que parece. Nós vemos que a misericórdia de Deus para conosco foi infinitamente maior do que nós compreendemos. Agora, olha que coisa profunda, achei isso extraordinário que o livro trouxe para nós aqui. Olha isso. O que é a graça de Deus, irmãos? O que é a graça? É o favor? É um dom, um presente, sim ou não? É como uma dádiva, um presente dado por Deus ao qual nós não merecemos. Agora veja isso. Muitas vezes nós pensamos, Jonathan, que a graça de Deus, ela é fruto da sua misericórdia. Então, olha, Deus nos deu o favor imerecido porque Ele é misericordioso. Mas Paulo escreve em Romanos 3, versículo 26, que a fonte da graça é a justiça de Deus. Gente, entende isso aqui, que isso aqui é profundo demais, ó. Estamos falando sobre o quê? Sobre a... Ela origina da misericórdia ou da justiça?
Segundo Paulo, a graça se origina da justiça. Por que isso? Porque para Deus, todo pecado precisa ser o quê? Como? Justificado? O que mais? Muito bom. Todo pecado precisa ser castigado. Para Deus não existe o pecado, pecador passa em branco. Não, vamos fazer de conta que o Júnior não é pecador, vamos deixar ele entrar no céu. Não pode, para Deus não pode. Para Deus todo pecado é necessário um castigo. Irmão Micael, e aí, o que vai ser de nós? Pois é. O que é que vai ser de nós? Segundo a Bíblia, alguém já foi castigado por nós. Quem é? Fazer uma pergunta. Sim. No Antigo Testamento, é a mesma graça, por exemplo, quando lá em Daniel, capítulo 1, versículo 9, fala que Deus deu graça a Daniel. Olha só, muito boa pergunta. Pessoal, quando aparece a palavra graça no Antigo Testamento, há essa ocasião de Daniel, há a ocasião de Esther, e Esther achou graça diante do rei quando ela entrou lá sem ser convidada. Aí, isso, Noé também achou graça diante de Deus. A expressão graça, ali no Antigo Testamento, traz a ideia de um favor, de uma bondade, mas não é a mesma ideia da doutrina da graça salvadora do Novo Testamento. Não é a mesma. Por quê? Porque essa ideia da graça como favor imerecido, segundo Tito capítulo 2, ela só pode ser manifesta através da pessoa de Jesus. Agora, gente, olha isso. Eu e você, nós éramos pecadores. E como pecadores, nós éramos merecedores do castigo, da punição divina. E Deus nos aceitou, Deus nos recebeu como filhos, Deus mudou e está transformando as nossas vidas, não porque o nosso pecado passou impune, mas porque o nosso pecado já foi castigado em Jesus. Só uma pergunta, só você tive uma dúvida. A Bíblia fala também que o salário do pecado é a morte. Perfeito. Como Jesus pegou os nossos pecados para ele e ele não teve pecado, ele podia morrer essa morte antes? Então, muito bom, Rafa. Eu entendo que a sua pergunta é se Jesus poderia morrer não sendo pecador. Olha só, irmãos, não há um versículo, um texto bíblico que diga isso de forma direta, clara. Mas eu acredito piamente que Jesus não poderia morrer de nenhuma forma, por conta dessa questão bíblica. O salário do pecado é a morte, quer dizer que a morte só pode tragar quem é, e Jesus não era. Então, mas Jesus, ele coloca sobre si os pecados da humanidade em que momento? Quando ele está crucificado e ali na cruz, todo o castigo, porque irmãos, olha só, a gente precisa entender, Jesus sofreu muitos castigos, sim ou não? Mas o castigo dos nossos pecados não foi o prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinhos. Esses castigos eram os castigos da cultura romana. Os romanos crucificavam as pessoas e faziam isso. O castigo que Jesus, o pior dos castigos que Jesus sofreu, não foram os físicos. Foi o castigo espiritual. Porque a Bíblia diz que a justa ira de Deus, que era para mim, foi derramada sobre ele. Porque ele se fez pecado em nosso lugar. Então,
o fato de Jesus, não é que Jesus tornou-se o pecador, mas sim que Jesus pegou toda a responsabilidade do pecado da humanidade sobre si, sobre ele. Fica claro? Então, não é que ali ele se tornou pecador e por isso a morte o levou. Porque qual é a última fala de Jesus na cruz? Os irmãos lembram? E antes, é a mesma frase. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí a Bíblia diz, e expirou. Quer dizer, a morte não tragou Jesus. Foi ele que se entregou. E aí nós temos, irmãos, aquele que é um dos textos bíblicos que eu acho mais tremendos, que a gente vai falar daqui a pouquinho no capítulo 2, que Jesus olha assim para os discípulos e diz: ninguém tem maior amor do que esse. Qual é o maior amor, Jesus? Pode até ser que alguém dê a vida por um amigo, mas eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida. Por mim mesmo a dou, mas eu tenho poder para tomá-la de volta. Ou seja, Jesus estava dizendo para os discípulos: os romanos vão me prender, os líderes judaicos vão me prender, eles vão me crucificar, eles vão judiar de mim, eles vão fazer muita coisa comigo, vocês vão estar achando que eu sou um coitadinho, mas na verdade, não é que eles estão me matando, sou eu que estou me entregando. Irmãos, o pessoal tem uma falsa ideia, sabe? Ai, olha, Jesus podia ter feito tudo para não ir para a cruz. Olha, Jesus podia ter pedido para os anjos não deixar ele ir para a cruz. Olha, Jesus podia ter excluído Judas do grupo antes de Judas vender ele. Agora essa daqui vocês já ouviram. Olha, o inferno fez uma festa quando Jesus estava na cruz. Quem já ouviu isso? Olha, eu imagino Satanás fazendo uma festa com os demônios lá no inferno. Agora a gente venceu, ele foi crucificado. Irmãos, o diabo lutou os 3 anos do ministério de Jesus para não deixar que chegasse nesse momento. Até usou Pedro para falar que o senhor não vai morrer coisa nenhuma, eu dou a minha vida aí pelo senhor, só por cima do meu cadáver, se fosse hoje, né? E por que isso? Porque nós não temos a compreensão de que Jesus veio exatamente para isso. Ele veio exatamente para esse momento, exatamente para essa hora da crucificação. Foi exatamente para isto que o Cordeiro de Deus se fez carne e habitou entre nós. Porque na cruz, a expiação, a retirada do pecado, o pagamento completo pela dívida da humanidade foi paga. Vale um glória a Deus? Para a gente fechar aqui o Cristo como Salvador, nós podemos falar do amor de Jesus. Irmãos, olha isso. Esse daqui talvez é um dos versículos bíblicos que eu mais aprecio. Romanos 5, verso 8, Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem aqui lembra do dia que aceitou Jesus? Levanta a mão e fala o dia, por favor. Tem alguém que lembra a data? Pode falar, irmão Valdo. 5 de fevereiro de 67. Olha aí, 5 de fevereiro de 67. Meu Deus, tem anos, hein? Glória a Deus por isso. Tem mais alguém que lembra? Tem mais alguém, gente, que lembra? Olha só, o amor de Cristo, vou pegar o exemplo aqui do irmão Vivaldo,
porque ele lembrou a data. O amor de Cristo o amor de Deus, Pai, foi provado pelo irmão Vivaldo, não no dia 5/2/67. Mas o amor de Deus foi provado por ele quando ele nem ainda existia. Irmão Micael, e quando ele nasceu, cresceu e se enveredou aí por caminhos que desagradam a Deus, até ter um encontro com Cristo? Pois é, o amor de Deus já estava provado por ele. Porque nós temos uma ideia de que o amor de Deus por nós foi do dia da conversão para cá, para frente. Olha, Deus me amou do dia que eu desci as águas para frente, não. Deus nos amou quando Cristo foi entregue por amor da humanidade. Agora, quando que Cristo foi entregue? Foi há quase 2000 anos, lá na cruz do Calvário? Apenas? Não. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 14:8 que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Irmãos, olha isso. Antes que o mundo existisse, que a humanidade fosse criada, o amor de Deus já existia para conosco. Como é que ama alguém que não existe? Como? Como é que ama alguém que não surgiu ainda? É por isso que ele é Deus. É por isso que ele é Deus. Para nós é impossível amar alguém que não existe. Ah, irmão, eu penso um dia de ter um filho. Eu já amo ele. Sua esposa está grávida? Não. Está grávida, irmã? Não. Então não dá para amar. Porque nem sabe ainda se vai existir, se vai ser um menino, se vai ser uma menina. Nem sabe ainda se vai vir à existência. Agora Deus, na sua onisciência, na sua grandeza, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E não é só que o plano havia sido estabelecido, não. O sacrifício já estava consumado de forma definitiva. Então, irmãos, o amor de Deus por nós, ele é expresso, e aí depois é confirmado essa realidade quando Cristo é castigado na cruz do Calvário. Isso se tornou visível, se tornou real, o amor de Deus para conosco. E Jesus, enquanto esteve encarnado, Jesus provou esse amor, sim ou não? Ele provou esse amor. E aqui vale lembrar, né, irmãos, que amor na Bíblia é... Vamos ser bonzinho. 1% é sentimento. O resto é escolha, é decisão. O amor está mais relacionado com atitude, com a escolha e com decisão de amar do que com o que eu sinto para amar. Lembra do texto áureo da Bíblia, João 3,16? Porque Deus, de tal maneira, se o versículo terminasse aí, estava bom, sim ou não? Ah, Deus amou o mundo. Amém, glória a Deus. Tá, e como que a gente ia saber que ele amou? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A ação de dar, de entregar. Então, amar envolve entrega, sacrifício. Isso é o amor que a Bíblia apresenta. E Jesus demonstrou essa entrega, esse sacrifício pelas pessoas enquanto esteve aqui na terra. Agora, sabe o que eu acho mais extraordinário? O amor de Jesus, gente, ele é totalmente o oposto do amor das novelas e dos filmes, dos dramas, dos romances de Hollywood. Lembra do jovem rico em Marcos 10? Jesus, olhando para ele, o amou. Olha, Jesus sentiu amor pelo jovem rico ali, que queria herdar a vida eterna, cumpria todos os mandamentos.
Aí Marcos escreve: Jesus, olhando para ele, o amou e disse: está te faltando uma coisa. Você quer a prova de que Deus ama a mim e ama você? Ele é capaz de falar o que nos falta quando a gente acha que não falta nada. Você quer amar, irmão, a sua esposa como Cristo amou a igreja? Irmã, você quer amar o seu marido da forma que a Bíblia apresenta? Ah não, o amor aceita tudo, o amor não tá nem aí para nada e ama e pronto, acabou. Não é esse amor que a gente vê nas Escrituras. Porque Jesus o amou, Jesus falou para ele: te falta uma coisa. Agora, Jesus falou, a Bíblia diz, olhando nos olhos dele, com aquele olhar penetrante, aquele olhar sincero, verdadeiro, te falta uma coisa. Vai, vem tudo que tem, dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele foi embora triste. Jesus passou a amá-lo menos porque ele não quis a graça? Jesus continuou amando a ele incondicionalmente. Agora, para obter os benefícios desse amor, a pessoa precisa aceitá-lo, precisa se entregar a esse amor. E infelizmente o jovem rico não fez isso, e graças a Deus e para a glória de Deus, nós aceitamos esse amor. Amém? Ainda que esse amor de vez em quando nos coloque contra a parede, né? Ó, te falta uma coisa, hein? Alinhe isso aqui, revise isso aqui, olha esse comportamento aqui, tá legal, ó, alerta que isso aqui, vigia. Então, o amor de Deus, sabe, irmão, Satanás não ama ninguém. Você já percebeu que não tem na Bíblia e Satanás nunca vai corrigir ninguém? Já perceberam isso? Satanás não chama a atenção de ninguém, não corrige ninguém, não realinha ninguém. Por quê? Porque para Satanás não ama. Então ele não está se importando com o que a pessoa é, com o que deixa de ser, o que está fazendo, o que está deixando de fazer. Agora, por que é que Deus se importa? Porque Deus nos ama. Glória a Deus por isso. As consequências da cruz. A cruz para nós que cremos significa que nós não temos nada a temer, porque a ira divina, a santa ira de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E a cruz também é para nós, irmãos, ó, até fica como que uma ilustraçãozinha, mas ao olhar para a cruz, nós lembramos que nós temos um caminho, um alvo, uma direção. Então a cruz para nós é a garantia de que nós temos um caminho, um alvo, nós temos uma direção, que é seguir a Cristo Jesus. Amém, queridos? Comentários, dúvidas, perguntas a respeito desse capítulo 1, podemos seguir? Amém? Capítulo 2, Jesus Cristo como as primícias dos que dormem. Irmãos, por que é que a gente fala que Jesus é as primícias dos que dormem? Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, escreveu assim: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo estava falando da ressurreição, a doutrina da ressurreição. Então, aqui, o que é que Cristo é para nós? Além de Salvador, Cristo também é a garantia da nossa ressurreição. Por que é que você acredita que se você morrer aqui hoje, um dia você vai ressuscitar? Por quê? Porque Jesus? Não é porque eu fiz boas obras, João? Não é porque eu fui bom demais? Não é porque, tipo assim,
Não é porque eu li bastante a Bíblia? Ou orei bastante? Não estamos dizendo, irmãos, que o cristão que há de ressuscitar não deva praticar as disciplinas cristãs que são essas. Muito pelo contrário. Se nasceu de novo, ele faz isso e faz por amor ao Cristo que o salvou. Mas a garantia daqueles nossos irmãos que estão mortos, que o corpo está sepultado e a alma, o espírito deles está lá no paraíso, a garantia de que nós os veremos de novo é porque Jesus ressuscitou. E Paulo chega a dizer: você é crente? Sou. Você não acredita na ressurreição? Não. Então a tua fé é uma tolice. A tua fé é vã. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Somos pior do que os que não conhecem Jesus. Por quê? Porque dizer que conhece Jesus, que crê em Jesus, e não acreditar que nós ressuscitaremos com Ele, é uma falácia, é uma fé que não vale nada. Agora, Cristo ressuscitou, sim ou não? E se Cristo ressuscitou, a nossa ressurreição está garantida em Cristo Jesus. Agora, olha isso, irmãos, olha isso. A ressurreição de Jesus proclamou diante da humanidade, de forma definitiva, que ele era 100% homem e 100%. Lembra que a gente falou bastante disso nessa matéria, amém? Irmãos, teve casos de ressuscitação na Bíblia antes de Jesus, sim ou não? Quantos? Olha só, pelo menos 6 ressuscitações, e eu prefiro usar o termo ressuscitação do que ressurreição, porque a ideia de ressurreição é ressuscitar e nunca mais. Ressuscitação é alguém que estava morto, ressuscitou e depois... Quer ver um exemplo? Filho da viúva de Sarepta. Elias ressuscitou ele, sim ou não? Depois de uns anos, não se sabe quantos, 50, 60, 100, 200, mas aquele menino morreu. A ressurreição feita por Eliseu, uma enquanto estava vivo e outra do homem que é colocado no túmulo e toca nos ossos de Eliseu e ressuscita. Esses camaradas que Eliseu ressuscitou, morreu de novo, sim ou não? Então são 3. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, depois de uns anos, um menino. E a filha de Jairo? E o Lázaro, amigo de Jesus? Todos eles, a Bíblia diz que foram ressuscitados. Mas depois de algum tempo, seja muito ou seja pouco, eles morreram. E Jesus? Jesus é o único na história, seja bíblica, seja a história em geral, que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Então Jesus é as primícias daqueles que dormem. Qual que é, irmãos, a ideia bíblica de primícias? Por que Paulo usa essa linguagem? Qual é a cultura da época? As pessoas plantavam e no tempo certo elas... Os primeiros frutos que eram colhidos eram chamados de primícia. O que a pessoa fazia com a primícia? Comia? A pessoa doava as primícias para um parente? A pessoa pegava as primícias e entregava para Deus. Levava ao templo, levava ao tabernáculo e entregava como um sacrifício a Deus. Quando Paulo usa essa linguagem, Cristo é as primícias,
ele está dizendo que Cristo foi a primeira semente que deu fruto, e esse primeiro fruto é como uma entrega para Deus. E os outros frutos? Os outros frutos, aí sim, eles podem ser colhidos e usufruídos, mas as primícias pertencem a Deus. Irmãos, isso é tão bíblico, isso é tão real, que Jesus usou essa linguagem lá em João, ó. Em João, deixa eu achar aqui para ler para vocês. É extraordinário, porque Paulo usou essa linguagem de Jesus como semente, e Jesus também usou essa linguagem falando que ele era uma semente. Olha isso, João 12, 23 e 24. Jesus lhe respondeu e disse: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho, mas se morrer ele dá muito. Você pegar uma semente e guardar ela, o que ela vira? O que vira uma semente? Nada. E se a semente cair na terra e teoricamente morrer, o que vira? Uma planta. Essa semente vai dar? O que Jesus está dizendo? Que ele era a semente, ele era o grão de trigo. Porque os discípulos não queriam que Jesus morresse. E Jesus estava dizendo: gente, se eu morrer, o fruto vai ser muito grande. Se eu não morrer, eu ficarei aqui com vocês. E posso voltar lá ao Pai, mas não vai ter fruto. Então Jesus é as primícias da ressurreição, porque Cristo é, irmãos, a semente que morreu, que foi enterrada, foi sepultada, mas essa semente reviveu em forma de semente? Não, em forma de uma árvore frondosa, e que hoje deu muitos. Essa aula que você deu foi com os gregos? Isso. Já ouvi falar também que foi até uma estratégia dele falar com os gregos, porque a religião dele, dos deuses, não tem essa parte de ressurreição. Perfeito, Rafa. Gente, ó, se um dia você tiver a oportunidade de pregar em um culto de ceia, não sei o que pregar, não sei o que falar, esse é um texto maravilhoso. A Bíblia diz que os gregos vieram ver Jesus. Aí chegaram em André e disseram assim, ó, chama o teu filósofo lá, o teu mestre, que nós queremos ouvir ele pregar, nós queremos ouvir o ensino de Jesus. E o que é que os gregos acreditavam? Primeiro, os gregos acreditavam que a matéria era má, o corpo era mau, só o espírito que era bom. Então, para eles, um Deus se fazer carne era uma tolice. Eles não aceitavam a ideia que Deus ia vir habitar com os homens. Tanto é que na mitologia grega, os deuses moram aonde? Moram no Olimpo, não moram com os seres humanos. Aí, quando os gregos chegam e eles querem ouvir Jesus falar de sabedoria, de filosofia, o que Jesus diz? Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica sozinho. Perfeito, irmão Fábio, essa é a reação. Gente, vocês querem ouvir filosofia? Então tem para vocês aqui, se o grão de trigo cair aqui na terra e não morrer, se não cair na terra, fica sozinho, é só mais uma semente. Mas se cair na terra e morrer, vai dar muito fruto. Para os camaradas, irmãos, Jesus foi um fiasco. Mas para aqueles que entendiam como era a cultura da época, eles compreenderam que Jesus estava falando que ele era a semente, o grão de trigo. Agora, você quer ver um negócio extraordinário? Isso é tremendo. Porque o trigo era plantado e 7 semanas depois o trigo dava fruto. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado. Ficou com os discípulos 40 dias. Os discípulos oraram mais, esperaram mais 10. Quantos dias que dá
para que a igreja fosse inaugurada em Pentecostes? Quantos dias era do plantio à colheita do trigo? É por isso que a igreja nasce em Pentecostes. Porque o grão de trigo demorava 50 dias para colher. Isso, perfeito, Júnior. Na teologia a gente usa essa linguagem. A igreja é fundada na cruz e inaugurada em Pentecostes. Mas o que é que está acontecendo em Pentecostes? É o grão de trigo que começou a dar fruto. E deu fruto com força, viu, irmãos? Deu fruto com força, porque numa pancada foi 3.000, daqui a pouco foi 5.000, hoje já são milhares para a glória de Deus. Então a ressurreição de Jesus, Cristo é apresentado como as primícias do que dorme por conta disso. Agora, irmãos, estamos no curso teológico, precisamos citar isso. A ressurreição de Jesus é uma verdade bíblica, sim ou não? Mas também é uma verdade histórica. Se nós estivéssemos aqui falando de apologética, defesa da fé, nós não íamos falar das evidências bíblicas que Jesus ressuscitou, mas das evidências históricas. Você quer ver uma prova que Jesus ressuscitou historicamente, e aí não precisa nem ser cristão para acreditar? O escritor romano chamado Tácito nunca se converteu ao cristianismo. Fala de um rabino judeu da Galileia que morreu, foi visto por mais de 500 pessoas depois da sua morte e desapareceu. Irmãos, o camarada era romano, adorador de deuses romanos, e ele escreveu isso nos seus livros de história. Teve um rabino galileu que foi morto, testemunhas viram ele sendo morto, ele sendo sepultado. Depois, mais de 500 pessoas relataram que viram ele vivo e ele desapareceu do mapa. Para essas pessoas, a nível histórico, o que aconteceu? Jesus foi para algum lugar, não contou para ninguém e morreu lá, a nível histórico. Mas a própria história diz que Jesus ressuscitou. Quer ver outra coisa? Se a ressurreição fosse uma lenda, quem seriam os primeiros pregadores da ressurreição? Pensa bíblica e teologicamente. Os apóstolos. Porque eles eram os amigos de Jesus. Quem foram as primeiras pessoas a pregar que Jesus ressuscitou? As mulheres. Quanto valia o testemunho da ala feminina nos dias de Jesus? Absolutamente nada. Se chegassem 1.000 mulheres em um conselho da época e dissessem: a gente viu o Serginho sendo alvo de um ladrão, os camaradas iam falar: beleza, testemunho de vocês e nada é a mesma coisa, pode ir embora. Podia ter 1 milhão de mulheres, o testemunho das mulheres não era aceito. Se a ressurreição fosse uma lenda, os primeiros proclamadores não seriam mulheres, seriam os discípulos. E Jesus fez questão. As primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto e saíram falando disso foram as... Agora, quer ver outra coisa? Você morreria por uma verdade, sim ou não? Morreria por algo que é verdade? Pode ser que sim, né? Olha, isso aqui é verdade absoluta. A tua vida está em risco. Diga que isso é uma mentira. Você continuaria dizendo que é verdade? Provavelmente diríamos, é verdade, custe o que custar. Esses homens aqui, eles deram a vida pregando que Jesus havia ressuscitado. Se a ressurreição fosse uma lenda, uma falácia, uma mentira, eles não teriam perdido a cabeça por causa dessa história. Eles teriam dito: não, a gente inventou isso para arrebanhar pessoas. A gente inventou isso para crescer o nosso grupo. Mas não, eles morreram por causa dessa história. Irmãos, os apóstolos não morreram só porque falavam o nome de Jesus. Eles não morriam porque eles queriam ter uma carteirinha de crente.
Eles não morreram porque eles queriam frequentar um templo, igual acontece com os nossos irmãos missionários pelo mundo afora. Eles morriam porque eles diziam, Jesus está vivo. É por isso que eles morriam. A principal pregação da igreja de Atos é, Jesus está vivo. Muito na Nigéria, acho que eu já vi o cara pregar lá, falando que na Nigéria, lá o povo, ao contrário da outra pessoa, fala assim, nega Jesus, ele fala assim, Jesus, estou chegando. E aí, irmão Fábio, o senhor vê, ainda esses países de perseguição religiosa, não é que eles estão pedindo para a pessoa negar a ressurreição de Jesus. Eles estão pedindo para a pessoa negar que acredita em Jesus. Eles não chegam a dizer assim, ó, diga que Jesus não existe, diga que Jesus é um mentiroso, diga que Jesus não ressuscitou. Não é isso. Eles pedem para a pessoa negar que crê. E dizer que crê lá nos deuses deles. Agora os discípulos, irmãos, pior do que isso, morriam porque diziam, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Então, glória a Deus por isso. Cristo está vivo, Cristo ressuscitou e Ele é as primícias, a garantia de que nós um dia ressuscitaremos. Tem alguém aqui que quer descer a sepultura hoje? Provavelmente não. Agora, irmãos, não responda, tá? Responda aí. Introspectivo, pergunta retórica. Você morre de medo de morrer? Não, eu não. Olha só, a gente pode ter medo. A gente pode temer a forma de morrer. Ai, meu Deus, eu não queria morrer de tal jeito. Nossa, deve ser terrível. Ai, meu Deus, não queria morrer num assalto. Deve ser um negócio horrível. Ai, meu Deus, não queria morrer. Todo crente quer morrer que jeito? Ai, Senhor, que eu vá num culto bem abençoado, fique bem cheio de poder, chegue em casa falando língua, chegue em casa dando lugar, deito para dormir, aí o Senhor me leva. Ninguém é tonto, né, irmão? Todo mundo quer morrer desse jeito. Isso, todo crente quer morrer desse jeito. Morrer dormindo, na paz do Senhor, cheio do Espírito. Todo crente quer morrer assim. A gente pode temer a forma da morte. Mas morrer, ficar morrendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Irmão, tem gente que fala assim, eu não vou fazer uma viagem não, vai que eu morro. Tem irmãos assim. Ah, eu não vou em tal cidade, não, vou lá em São Paulo, nada, vai que eu morro lá é perigoso. Bobeira, irmãos. O crente, ele não precisa viver com medo do momento da morte. Porque a morte para nós nada mais será do que o cessar da vida terrena por um curto período de tempo para entrar no gozo celestial. E esse corpo aqui, ó, que se a gente descuidar, vira pó ainda em vida, que o corpo é terrível, judia, o abençoado do corpo acostuma até com coisa ruim. Você pode ver aquele povo que não toma banho lá. Os camaradas acostumam a ficar 3, 4, 5 dias sem banho. É uma nojeira, irmãos. Pelo amor de Deus, tá deteriorando em vida. O corpo que nós temos que zelar, que cuidar, esse corpo, o dia da volta de Cristo, será transformado em um corpo de glória. Então, a morte para nós é a cessação da vida aqui no corpo por um curto espaço de tempo, para entrar no descanso eterno, no gozo celestial, para estar com Cristo. A vida do crente, alguns até brincam, mas a vida plena para o cristão começa quando? Começa após a morte. Porque é quando ele entra na glória celestial. Há um tempo atrás, os mais antigos vão lembrar, quando morria um irmão em Cristo, o que as pessoas diziam? Ele está melhor do que nós. Porque nós ainda temos que perseverar, lutar, permanecer firmes em Cristo. Aquele que se foi, se ele foi em Cristo Jesus, ele já está
garantido, já está tranquilo. Só ali no paraíso, aguardando a ressurreição do corpo. Irmãos, para a gente fechar esse ponto, eu achei isso aqui extraordinário, viu? Vou pedir a atenção de vocês de forma especial. A ressurreição de Jesus, ela deu início à nova criação que Deus estabeleceu para a humanidade. Por quê? Em Cristo, o ser humano agora, ele pode alcançar aquela bênção que Deus havia estabelecido para Adão e Eva no jardim no Éden. Já pensaram sobre isso? Porque quando o homem foi criado sem o pecado, não era para ele morrer, e sim para ele viver diariamente em contato, em intimidade, em comunhão com Deus, com o seu Criador. Quando Cristo morreu e ressuscitou e trouxe essa esperança para nós, agora nós temos essa expectativa de que chegará um tempo em que nós viveremos na plena comunhão e presença do Criador. É por isso que nós dizemos que o plano original de Deus será restabelecido. O novo céu, a nova terra que estão prometidas lá no Apocalipse, nada mais é do que isso. Nós estaremos por toda a eternidade na presença de Deus. Isso alegra o seu coração, amém? Amém. Glórias a Deus por isso. Capítulo 3, gente. Jesus também, ele é para nós os crentes, aquele a quem nós estamos unidos. Quem aqui já leu na Bíblia assim, ó, aquele que está em Cristo? Quem já leu algum versículo que fala isso? Tem inúmeros versículos. Talvez o mais conhecido, 2 Coríntios 5, 17 ou 21. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez. Aleluia. Então, nós temos o privilégio, crendo em Cristo, de estar em Cristo. Agora, vamos entender isso, Malaudiné? Porque do ponto de vista técnico, português, de escrita, a gente não pode falar isso. Essa frase, ela está errada. Por quê? Quando você pergunta, você liga para um amigo e pergunta o que para ele? Onde você está? Ou então, se você quer saber se ele está bem, como que você pergunta? Como você está? Sim ou não? Então a expressão, essa expressão, estar em, ela é usada geralmente para uma situação, você está bem, e aí seria no sentido de um adjetivo, está bem, está mal, tá curado, tá enfermo, tá com dor, tá sem dor. Ou então um advérbio que expressa um tempo ou estado. Onde você está? Por onde você está? Por onde você passou? Geralmente é assim. Você nunca perguntou para alguém assim, ó, você está em mim? Você perguntou isso para alguém? Você está em mim? E aí, meu amigo, quanto tempo? Você está em mim e eu estou em ti? A gente não pergunta isso. Mas a linguagem do apóstolo Paulo e do apóstolo João é essa. De que nós, os crentes, estamos em Cristo. Irmãos, é como se o Cristo ressurreto estivesse ali, diante do escritor bíblico, e ele estivesse dizendo assim, ó, você que nasceu de novo, entregou tua vida a Cristo, Espírito Santo, transformou sua mente, seu coração. Pois é, agora você está vendo Cristo ali glorificado? Estou. Então, você está dentro dele. Você está dentro dele. É mais ou menos
aquela ideia do batismo no Espírito. Não estou falando do revestimento de poder, com a evidência inicial de línguas estranhas, que foi um dos pontos que nós já estudamos aqui sobre a questão do revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, para ser uma testemunha mais ousada de Jesus. Não é deste batismo com o Espírito. Estou falando do batismo no Espírito, que o apóstolo Paulo diz que todos que são de Cristo são templo e morada do Espírito. Então, esse batismo no Espírito é mais ou menos assim. É como se Cristo fosse a água do batismo e o crente que é mergulhado nele, ao ser sepultado e voltar, é como se o crente não saísse da água, mas como se o crente ficasse mergulhado para sempre naquelas águas. E dali em diante, pela pessoa ter a presença do Espírito Santo, quer dizer que ela está imersa em Cristo. Essa linguagem Paulo e João utilizam a todo momento. Irmão Micael, e de que forma, que figuras que a Bíblia mostra para falar dessa união nossa com Cristo? A mais conhecida é a figura do casamento. Quem aqui é a noiva do Cordeiro? Então, irmãos, olha só, até os homens que são aí machistas, né? Até os homens aceitam ser noiva. Né? Se for para ser a noiva do Cordeiro, do Cristo glorificado, opa, eu faço parte da noiva. Não deixa eu fora, não. Por que isso? Porque a Bíblia utiliza por diversas vezes a linguagem dessa união do crente com Cristo, se remetendo ao casamento. E nesse casamento, Cristo é o noivo amado e a igreja é a sua noiva. A igreja é a sua esposa. Essa linguagem aparece no Antigo Testamento, de Deus com Israel também, sim ou não? Sim. Por exemplo, em Isaías, Deus se coloca como um marido que tem uma esposa infiel, que era Israel. Lembra de Oséias, o profeta Oséias? Que Deus mandou ele casar-se lá com Gomer, que era uma mulher prostituta, porque ela iria traí-lo, iria gerar muito desgosto para ele, e Deus estava dizendo para o povo que ele era o Oséias da história e a mulher infiel era Israel na história. Então essa linguagem, irmãos, de um casamento para expressar a união de Deus para conosco e nossa para com Deus, não é uma linguagem só do Novo Testamento, também é uma linguagem do Antigo Testamento. Agora, o que é que nós precisamos ter em mente? Que Cristo enxerga a sua noiva não no sentido de um por um de forma individual, mas no sentido de que Cristo enxerga a sua igreja. E quando nós estamos em Cristo, nós fazemos parte da igreja. E não entenda a igreja aqui denominação, placa. Entenda a igreja aqui como a noiva do Cordeiro. Então, você é um membro do corpo de Cristo, amém? Então você faz parte da noiva. Você faz parte da igreja. E essa linguagem é utilizada por diversas vezes, tanto pelo apóstolo Paulo, como também pelo apóstolo João. Irmão Micael, existem outras linguagens? É claro que existe. Por exemplo, Jesus disse que ele era a luz do mundo. E quem está nele, olha aí de novo, estar nele, quem está em mim, disse Jesus, não anda em trevas, mas anda na luz.
Aí outra hora Jesus estava pregando, esse dia até deu problema. João capítulo 6, que Jesus disse assim, gente, é o seguinte, hein? O meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. E quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. O povo olhou e falou, esse camarada está ensinando a carnificina. Quer dizer que tem que morder uns pedaços dele, beber o sangue dele? E, irmãos, a gente dá risada hoje, mas o texto bíblico de João 6 diz que o povo achou a pregação muito dura e começou a ir embora. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim, vocês não querem ir também? Vocês não querem ir embora também? Aí Pedro ali tomado, né? Pedro não vigiou uma vez ou outra, mas quando Pedro dava lugar para o Espírito, irmãos, ele foi ousado. Pedro falou, Senhor, para quem iremos nós? Ele não disse para onde, porque nunca foi o lugar, e sim a pessoa de Jesus. Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida? O que é que Pedro está dizendo? Que aquela conversa de comer do corpo e beber do sangue eram palavras de vida eterna. Porque Pedro e os apóstolos entenderam que não era comer do corpo físico, beber do sangue, do líquido do corpo de Jesus, mas sim praticar a comunhão, cercar a mesa, que posteriormente foi estabelecida a ceia, é ter o privilégio de cercar a mesa com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso, irmãos, que a gente fala que a ceia não é comer um pedaço do pão e beber um golinho do cálice. A ceia é estar na mesa com comunhão com Jesus. Irmão Micael, fui pra ceia, nem lembrei de quem Jesus era, o que ele fez por mim. Nem naquela ceia não teve uma pregação sobre isso, nem lembrei. Mas eu ceiei, viu? Tô firmão. Irmão, o importante é que eu comi o pão esse mês e tomei o suco. E aí cada denominação tem uma determinação específica, uma vez por mês, uma vez por ano. Eu acho que já comentei com vocês a minha visão sobre isso, mas eu acho que já tem denominações que praticam todo domingo a ceia, como era a igreja de Atos, que fazia a koinonia, a comunhão, a ceia todo o domingo. A igreja de Atos fazia dessa forma. Aí nesse quesito não cabe aí estabelecer certo, errado, 100%, assim, mas o foco, e isso eu sempre falo para vocês aqui no curso teológico, na classe, a ceia é estar à mesa em comunhão com Cristo. Micael, não lembrei de Jesus, nem lembrei que ele morreu por mim, nem lembrei que eu era pecador, nem agradeci pelo perdão dos meus pecados. É melhor não comer e não beber. É melhor. Amém, irmãos? Como podemos estar em Cristo? Já aprendemos que a Bíblia usa essa linguagem. Nós estamos nele. Como é que podemos estar nele? É através da fé. A fé genuína, a fé verdadeira, não a fé, irmãos. Olha, eu até acho que essa ideia é bíblica, eu até acho que isso é verdade, mas olha, eu não consigo acreditar que eu estou em Jesus, que Ele me perdoou, que Ele me salvou. Então ore por isso, porque estar em Cristo é crer, irmãos, literalmente, que nós somos filhos de Deus, amados por Deus, perdoados por Deus, aceitos por Deus. Nós precisamos ter convicção disso. Quer ver uma coisa que os antigos falavam, muita gente parece que deixou de falar, de acreditar nisso? Eu acho que tem até um pouco de culpa nossa. Por quê? A gente rejeita aquela ideia de que a salvação é impossível de perder,
que é ensinada lá pelo calvinismo, uma vez que a pessoa foi encontrada por Jesus e foi verdadeiramente transformada, ela vai perseverar até o fim, ainda que ela queira desviar, ela não vai desviar, porque o Espírito Santo não vai deixar. Eles acreditam nisso. Nós acreditamos que a pessoa pode rejeitar a graça e se desviar. E há bases bíblicas para crer isso. Então, por conta dessa falsa crença, eu acho que a gente deixou de pregar isso, ensinar isso. Mas o cristão precisa ter convicção da sua salvação. Um dia eu ouvi um irmão, ele estava pregando, ele disse assim: porque irmão, se eu morrer aqui agora, eu nem sei para onde eu vou. Para tudo, joga água, tira daí. Ué, como assim? Nós, como cristãos, precisamos ter convicção da nossa salvação. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando nós pecamos, falhamos, aquele arrependimento que bate para a gente correr aos pés de Jesus e suplicar a graça e o perdão, é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Agora, se o Espírito Santo habita em mim, se Cristo pagou toda essa dívida, foi castigado por mim, e eu estou caminhando com Ele, como é que eu digo que se eu morrer não sei para onde eu vou? Como é que eu não consigo crer que Ele está à destra do Pai à minha espera? Irmão Micael, mas é difícil de acreditar, a gente nunca viu isso. É porque, para estar unido com Cristo, é através da fé. Mas é polêmico, né? Digamos o seguinte, porque Deus é justo, e lá só entrarão os justos. E Ele vai julgar com justiça, não é com amor. Perfeito. Conforme a reta justiça. E a própria Bíblia diz: não há um justo sequer na face da terra. Exatamente. Esse já pecou. Quem diz que não tem pecado, já pecou. Então, irmão Vivaldo, perfeito. Olha só, irmãos. Essa fala do irmão Vivaldo, imagine aqui uma estrada com 100 quilômetros. Essa fala do irmão Vivaldo, ela está perfeita até o quilômetro 50. É isso mesmo. Não, irmão, eu sou injusto, eu sou pecador e Deus vai julgar com justiça. Não tem chance para mim. Exatamente isso. E o que é que entra daqui para frente? Aí entra o sacrifício de Jesus. Porque a Bíblia diz que agora Deus olha para aqueles que se renderam a Cristo e os vê como justificados. Não justificados pelos seus méritos, não justificados pelos seus feitos, mas justificados, perdoados, dívida paga pelos méritos de Jesus. É por causa disso que o maior pecado que impede as pessoas de se entregar para Jesus não é a prostituição, não é a droga, não é os vícios, não é. Qual que é o maior pecado que impede a pessoa de se entregar para Jesus? E aí o que é que impede, ô Jonathan? De eu crer que alguém pagou o preço por mim. Qual é o nome do pecado que impede que eu faça isso? Tá. Incredulidade ou orgulho, irmãos. Tem uma frase do príncipe dos pregadores, o Spurgeon, que ele diz: raspe qualquer pecado e embaixo dele você vai achar um pecado maior, que é o orgulho. O orgulho impede o homem de acreditar que ele está indo para o céu pelos méritos de outro. Porque você já parou para pensar que realmente choca com o nosso orgulho isso? Deus te perdoou, diga amém. Você é filho de Deus, diga amém. Agora, não é pelos teus méritos, não é pelos meus méritos,
é pelos méritos de outro. A gente até para pedir ajuda sofre, sim ou não? A pessoa está lá morrendo, precisando de ajuda, mas... se eu pedir ajuda para os outros, nossa, Deus me livre, é uma vergonha. O orgulho, irmãos, ele impede que o homem creia que outro morreu no lugar dele, pagou a dívida no lugar dele. Então, neste sentido, nós não temos como ser salvos. Mas Cristo Jesus pagou o preço por nós e agora a porta da graça, da salvação, ela está aberta. Agora, para tomar posse desse favor imerecido, eu preciso acreditar que Ele me salva, não é eu que me salvo. Ele pagou, não sou eu que paguei. Mas é isso daí que às vezes eu fico pensando, né? Porque a palavra é clara. Em nós não existe merecimento. Isso é. Mesmo nessas obras. Eu acho muito forte eu pegar e dizer que eu estou salvo. Mesmo que eu sei, eu tenho consciência, Convicção. e do meu coração, que eu não ponho meus pés nem as minhas mãos aonde em lugar devido. Você está entendendo? Isso eu sei. Mas dentro de mim há uma esperança grande da salvação, de eu alcançar essa misericórdia. Mas eu não me sinto capaz de me dizer eu estou salvo. Mas tem essa convicção no seu espírito, na sua alma. Na esperança da vida eterna. Mas eu já vi muita gente dizer, não, se eu correr agora eu estou salvo. Eu acho muito pesado esse tipo de coisa. Então, mesmo que se eu não fazendo coisa errada para presença, nós não temos mérito. sim. Eu preciso da misericórdia. Então, mas aí, irmão Vivaldo, o que acontece muito? Muitas pessoas proclamam isso, olha, eu sou um salvo, olha, eu estou salvo, mas não é nesse sentido da convicção que o Espírito Santo testifica no nosso espírito. Muitas pessoas fazem isso no sentido de uma soberba, de uma motivação impura. Fulano, isso aí a gente vê muito, né? Fulano pecou, eu nunca faria isso. Fulano voltou lá para o pecado, eu nunca voltarei, eu nunca farei isso. Nesse sentido, a gente vê muitas pessoas fazendo isso. E aí, não é uma crença, uma convicção, uma certeza da salvação no sentido que a Bíblia fala. Aí é no sentido de prepotência, de arrogância. E quase sempre Deus deixa esse vaso quebrar, né? E quebrar em bastante pedacinho. Para quê? Para desfazer esse orgulho, essa arrogância, essa prepotência. Não é nesse sentido. Nesse sentido, nós precisamos ter cuidado mesmo, vigiar mesmo. Nesse sentido de se achar, se engrandecer. Nesse sentido, é necessário sim a vigilância. Por fim, irmãos, aqui no capítulo 3, esse estar em Cristo traz a ideia de que nós compartilhamos da sua morte e da sua vida. Foi isso que o apóstolo Paulo deixou claro lá em Gálatas, quando ele diz que estava crucificado com Cristo e agora não era mais ele quem vivia, mas era Cristo que vivia nele. De que forma isso é expresso? De que forma isso é comprovado? Através das atitudes. Porque você imagina que Paulo diz isso, não sou eu mais quem vivo, é Jesus que vive em mim. E aí ele não tem uma vida reta na presença de Deus, não dá um bom testemunho, não busca Deus. Essa fala dele nada mais seria do que uma frase. Mas graças a Deus, a vida do apóstolo Paulo, narrada nas Escrituras, ela é uma prova disso.
Não era mais ele quem vivia, não eram as vontades dele, mas sim a vida de Cristo dentro dele. E nós precisamos buscar a Deus para que isso seja uma realidade nas nossas vidas, para que isso seja real em cada um de nós. Vamos avançar, por favor? Capítulo 4, por gentileza. Jesus Cristo como a cabeça da igreja. Irmãos, aqui no capítulo 4, nós estamos levantando um pouquinho daquilo que é a doutrina chamada de eclesiologia, que é o que? A doutrina da igreja. Aqui, ó, o eclesio ou eclésio, e aí até falta-nos tempo hoje para aprofundar o significado da palavra eclesia, pronúncia correta, se algum dia você quiser pronunciar a grega, eclesia é a pronúncia correta, por isso que tem essa ideia de eclesiologia, doutrina da igreja. Qual é o ponto que o livro salienta aqui? Que Jesus para nós, ele é o cabeça da igreja. Lembra que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Qual é o primeiro membro do corpo? Cabeça. A gente sabe que todos os nossos movimentos, eles se originam na cabeça, no cérebro. Você não mexe a mão porque a mão quis mexer. Os neurônios aí mandaram sinais para que o corpo se mexa. E o apóstolo Paulo usa essa linguagem, essa figura de linguagem, para falar dos crentes como corpo de Cristo e de Cristo como o cabeça da sua igreja. Demonstrando o quê? Que cada um de nós somos os membros desse corpo. Cada um de nós somos um membro aí desse corpo que é o corpo de Cristo. Agora, se nós somos membro do corpo, nós somos dependente da cabeça. Precisamos ser orientados por aquele que é a ou o cabeça. Precisamos ser direcionados por aquele que é o cabeça. Então é por conta disso que Cristo aparece como o líder, o regente, o direcionador, o instruidor da sua igreja, do seu povo. Então, é Cristo quem estabelece as funções de cada membro do corpo, é Cristo quem estabelece os dons de cada membro do corpo, é Cristo quem estabelece o chamado, a vocação de cada membro do corpo, é Cristo quem direciona o que cada membro do corpo fará. Irmão Micael, e um membro pode ser mais importante ou relevante que o outro? Não. Para Cristo, para a cabeça, todos os membros são necessários, importantes e indispensáveis. Você já perdeu uma unha? Quem aqui já perdeu uma unha? Dói? Muito ou pouco? Por quê? Porque a unha é um membrozinho aí do meu e do seu corpo. É uma parte. E é tão importante que quando cai, depois de um tempo, alguns demoram mais, outros menos, a não ser que seja uma anomalia, algo aí estranho, mas geralmente o que acontece depois de um tempo? Cresce outro no lugar. Porque o corpo está dizendo, eu não posso ficar sem essa unha aí. Mas gente, é uma só, tem 10 no corpo, 10 na mão, 10 no pé, tem 20 unhas, não pode ficar sem uma só. Não, essa unha tem que estar aí. Então é por conta disso que a Bíblia utiliza essa linguagem de que os servos de Deus, os discípulos de Jesus, são membros do corpo e Cristo é a cabeça ou o cabeça. E a gente conclui no capítulo 5,
falando da centralidade de Cristo. Irmãos, isso aqui foi o tema da primeira aula e a gente conclui com esse tema novamente. Cristo precisa ser o centro da vida dos cristãos. Nós só podemos ser cristãos se Cristo for o centro das nossas vidas. Uma igreja só pode ser uma igreja cristã de Cristo se Cristo for o centro. Ah, irmão Micael, eu estou pensando, eu quero fazer parte de um povo, de um grupo, e ler a Bíblia, fala da Bíblia, mas assim, é só isso, não se prega sobre Cristo, não se canta sobre Cristo, não se ora em nome de Cristo. É genuinamente cristão esse povo? Não. Não, irmãos. Por quê? Porque Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o centro da história da salvação. Toda a história da humanidade apontava, sempre apontou e vai continuar apontando para a pessoa bendita de Cristo. Cristo precisa ser o centro da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar. Cristo precisa ser o centro, ele precisa ser o norte da nossa vida profissional, sentimental, dos nossos negócios, da nossa pregação, do nosso canto, dos louvores. Se Cristo for o centro, há uma chance muito maior das pessoas verem e de nós também vermos Cristo em nós. É muito triste pessoas de outras religiões, e se não me falha a memória foi o Buda lá, o Siddhartha Gautama, que certa vez disse assim: eu acredito no Cristo que os cristãos pregam, eu acredito. Eu só não acredito no Cristo que os cristãos vivem. Que eles pregam um Cristo, o Cristo das Escrituras, mas a gente não vê esse Cristo neles. E infelizmente, irmãos, esta é uma realidade que nós precisamos enfrentar, e enfrentar com a cara e com a coragem. Será que eu estou demonstrando Cristo? Será que alguém tem visto Cristo em mim? Será que alguém tem enxergado Jesus em nós? O nosso estudo esse mês foi sobre a cristologia, a doutrina de Cristo. E além de saber que Ele é Deus, que Ele é 100% Deus, 100% homem, do sacrifício, da morte, todas essas questões maravilhosas que envolvem Cristo, nós precisamos viver Cristo e permitir que Cristo viva em nós. Amém? Que Deus, que o céu, que a graça nos ajude. Que as pessoas vejam Jesus em mim e em você, e o nome dele seja glorificado através de nós. Amém? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.